Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente, gostaria de fazer uma reflexão com a Palavra de Deus. Nós estamos agora no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e eu queria fazer essa reflexão usando a própria Palavra de Deus. E o tema da nossa reflexão de hoje é a tentação. E que texto melhor para a gente refletir sobre a tentação do que a primeira tentação da história, que foi a tentação de Adão e Eva. E nós vamos entender nesse texto da Palavra de Deus como funciona a dinâmica da tentação e assim nós podemos nos livrar do tentador, nos livrar de cairmos em tentação, que é a fonte e a origem de todo o pecado. Então, me acompanhe até o fim, não se esqueça de deixar aí o seu like preventivo. O demônio, ele é o autor e a origem do mal. Portanto, ele é o tentador. Ele é a fonte da tentação. Nós vamos ver também, eu vou falar mais adiante, que não é só o demônio que nos tenta. Temos mais outras duas fontes que é importante você tomar consciência, tá bom? Mas vamos focar aqui na tentação dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. Então vamos pegar a Palavra de Deus, a Bíblia, lá nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria o primeiro casal. E diz lá no capítulo 2, no versículo 8, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois ele vai descrever um pouquinho o jardim do Éden, o paraíso. E mais adiante, no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento. Então, qual foi o mandamento que Deus deu a Adão no paraíso? Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. É bom que a gente entenda o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore da onisciência divina, mas é o símbolo, da decisão pelo certo e pelo errado. Ou seja, ao comer daquele fruto, o homem estaria tomando para si a decisão daquilo que deveria ser certo e aquilo que deveria ser errado. Preste atenção que essa é a fonte de todo o mal que nós vivemos até hoje, dentro do homem. Esse desejo de decidir por ele mesmo o que é a verdade e o que é o bem. Então Deus proibiu, porque cabe apenas a ele, a Deus, nos mostrar qual é o bem e qual é o mal. Qual é o bem que devemos seguir e o mal que devemos evitar. Compete a Deus essa decisão e não ao homem, ok? Então, por isso que Deus proibiu Adão de comer deste fruto. E aí depois, mais adiante, vai relatar o surgimento de Eva, etc. Mas vamos pular para o capítulo 3, versículo 1, quando se fala da tentação. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão
e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore é desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Vamos lá. Existem alguns passos aqui desta tentação, que é a tentação original, né, que deu origem ao pecado original, e que esse método, essa metodologia, essa artimanha, ela vai se repetir até hoje também para nos fazer pecar. Então eu diria que esse aqui é o modelo, é o protótipo, né, de toda a tentação. Então vamos usar um pouquinho a nossa imaginação, né, como eu já ensinei para vocês, até naquela playlist onde eu falo sobre a Palavra de Deus, você pode ver depois. Para nós, católicos, nós não pegamos a Bíblia para estudar no sentido de interpretar. Porque quem interpreta a Palavra de Deus é o magistério da Igreja. Nós estamos submissos ao magistério da Igreja, não é a nossa cabeça, né? Se fosse a nossa cabeça, nós fundaríamos quantas seitas existem, porque cada cabeça é uma sentença, como diz o ditado, e o exemplo está aí nas milhares de seitas protestantes. Mas para que nós pegamos a Palavra de Deus? Para nos alimentar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é para ser, em primeiríssimo lugar, rezada. Nós pegamos ela como um livro sagrado que nós não podemos tocar, nós devemos apenas beber, aurir dos seus ensinamentos, né? Nos alimentarmos desta palavra como um alimento espiritual que é, não para o nosso intelecto, mas para a nossa alma, para o nosso espírito, alimento espiritual para a nossa alma. Ok? Então, vamos usar aqui a nossa imaginação um pouquinho, né? Nós não podemos saber exatamente como era o paraíso, como era o jardim do Éden, mas nós podemos imaginar um paraíso imenso, né? Um jardim imenso, perfeito, como Deus fez para o homem. Então, lindíssimo, muito mais lindo do que qualquer coisa que a gente possa apreciar na natureza no nosso mundo de hoje. Veja, o nosso mundo de hoje, já ferido pelo pecado, é tão lindo, é tão maravilhoso. Existem coisas esplêndidas, né, que a gente não tem nem palavras para qualificar a beleza que Deus colocou no nosso mundo. Imagina o paraíso, imagina o jardim plantado por Deus, perfeito, sem o pecado, né? Então esse jardim imenso. Então aqui eu vou usar, né, usando a minha imaginação e a gente rezando com essa palavra, é claro que não estou fazendo um alexio, mas uma reflexão com você, nós podemos imaginar esse jardim imenso. E Deus disse, da árvore que está no meio do jardim, vocês não vão poder comer. Proíbo de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, por que Deus colocou essa árvore proibida? Por que simplesmente Deus não tirou aquela árvore de lá, né? Veja, o amor, ele precisa ser provado. Deus coloca uma prova de amor para que o homem responda com o sim. Veja, se eu não tenho uma tentação, eu não tenho como provar o meu amor, né? Se eu não tenho algo para me esforçar, a minha virtude ela não é tão grande. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa trabalhe com dinheiro, seja um caixa, né? Sei lá, dá aqui um exemplo maluco, né? Seja um caixa, seja uma pessoa que trabalha pegando notas de dinheiro. E o patrão confia naquele empregado, confia naquela pessoa e entrega todos os sacos, todas as notas, todas as moedas na mão daquela pessoa. Aquela pessoa, ela pode simplesmente pegar o quanto ela quiser e levar para casa. O patrão não vai notar. Mas, por honestidade, pela virtude da honestidade, né, por amor a Deus, aquele funcionário, mesmo passando necessidade, talvez, mesmo necessitando pagar alguma conta, mesmo tendo um desejo de ter aquilo, aquele empregado não pega no dinheiro. Situação número 1. Situação número 2. Uma pessoa tem muita vontade de pegar dinheiro, tem muita vontade de ter um dinheiro a mais,
mas não encontra oportunidade porque não tem nenhum patrão, ninguém que lhe dá nas mãos, né, para cuidar do seu caixa. Quem tem a virtude? Aquela pessoa que não pega porque não tem oportunidade? Ou aquela pessoa que tem todo o dinheiro na mão e não pega porque não quer? Não quer pecar, não quer cometer o erro. Quem é mais virtuoso? Nenhum dos dois pega, né? Nenhum dos dois leva o dinheiro para casa. Mas um não leva porque não tem oportunidade. O outro não leva porque é honesto. Tem oportunidade, mas é honesto. Então, colocar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova de amor. É uma oportunidade dos nossos primeiros pais, né? Era uma oportunidade dos nossos primeiros pais provarem a sua fidelidade a Deus. Mas eles infelizmente caíram. Mas vamos voltar aqui para a imaginação do grande jardim do Éden, né? Então eu me imagino, né? Você pode se imaginar também, passeando, me deliciando nesse jardim maravilhoso, né? Brincando com os animais, né? Comendo de todas as maravilhas que tinha lá, enfim, vivendo naquela paz paradisíaca, né? Contando com a presença de Deus, mas o último lugar que a gente poderia pensar em ir é para perto daquela árvore que Deus disse que não comesse. O que é que Eva estava fazendo ali? O que é que Adão estava fazendo ali? Não tinha tanto lugar para eles irem. O Paulo, você está imaginando muito. Não, veja bem, o primeiro passo da tentação é eu me aproximar da ocasião de pecado. Então, o primeiro passo para cair no pecado é eu estar perto de algo que pode me levar ao pecado, né? Então, estar próximo da árvore proibida para ouvir a voz da serpente. Era lá que a serpente estava, era lá que o demônio em forma de serpente, né, estava. Então, os nossos primeiros pais, Eva e Adão, se aproximaram da árvore, justamente daquela em que eles deveriam manter distância. Deus não quer que a gente coma daquele fruto, quer que nós estamos fazendo aqui, né? Então veja, o primeiro passo da tentação é se aproximar daquilo que pode me levar ao pecado. E aqui a gente já pode começar a fazer o nosso exame de consciência. O que é que pode me levar ao pecado? O que é que pode me levar à tentação? Segundo passo, Jesus fala no Evangelho que o demônio é o pai da mentira. Ao mesmo tempo, no Evangelho, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Jesus é a verdade. Essa deve ser a nossa busca. A busca pela verdade, a busca pelo bem, a busca pela beleza, né? Porque ali é o caminho de Deus. Jesus, ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade. O demônio é o oposto, né? O demônio é a mentira. Ele é o autor da mentira. Ele é o pai da mentira. É o mentiroso desde o princípio. Então, vamos lá. O primeiro casal, nossos primeiros pais, se aproximaram sem nenhuma necessidade da árvore proibida. A serpente faz uma pergunta para Eva. Então, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha só a mentira disfarçada com elementos de verdade, enfeitada com elementos de verdade, né? Ela não chegou afirmando, Deus é mentiroso, né? Não chegou afirmando isso. Ela não jogou logo na cara de Eva uma coisa bem absurda para Eva ficar logo chocada. Não, ela foi dando voltinhas, ela fez uma pergunta meio inocente. E aqui nós encontramos o segundo passo da tentação. Eu queria que você prestasse atenção. O segundo passo da tentação é dar ouvidos à tentação. Por que Eva foi dar ouvidos à serpente? Eu fiz uma comparação com algumas meninas, né? Elas até riram muito. Eu disse assim, vem cá meninas, vocês estão passando na rua. Imagina que um cara lá, um desconhecido, fala assim, ei, psiu, gatinha, ei, olha aqui, vem cá, eu quero falar contigo. Qual das meninas daria
moral para esse cara, daria bola, pararia para escutar e bater papo com um cara desse? Bom, se você é uma moça direita, né, se você é uma moça de respeito, você jamais faria uma coisa dessa, né? Você jamais se exporia dessa forma a um desconhecido que desse um psiu para você na rua. É ou não é verdade? Né? Espero que seja verdade isso. Mas para Eva, né? Então Eva vai e escuta o psiu lá da serpente. Ei gatinho, né? Vem cá que eu tenho um papo aqui para você. Tinha uma pergunta para te fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vem cá, é verdade que Deus proibiu de vocês comerem de todos os frutos da árvore do jardim? Né? Então, trazendo para a nossa vida, o segundo passo é a gente ouvir aquela sugestão disfarçada da serpente, disfarçada do demônio, né? Aquelas mentiras ocultas, só um pouquinho, não faz mal não, todo mundo faz. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários quais são as mentiras que o demônio pode dizer disfarçado, né, para você. Eu citei alguns exemplos, mas eu queria que você citasse outros. Né? Então, por exemplo, não faz mal não, todo mundo faz, isso é coisa do passado. Né? O padre disse que não era pecado, né? Embora o catecismo tenha dito que é. Né? Mas o padre disse, então eu fico com o mais fácil, né? E não fico com o catecismo. Então vamos lá, quais são as mentiras que o demônio vai dizer para você? Então, é da minha idade, né? É da minha idade, então não posso fazer, né? Eu não vou ser tão rígido comigo, né? Eu posso até usar outra, né? Isso aqui é escrúpulo, né? Cuidado com o falso escrúpulo, né? O falso escrúpulo é aquele que arranja desculpa para pecar, né? Então, vamos lá. O demônio, ele começa com uma mentira. A mentira é uma oferta de um prazer momentâneo, de uma alegria passageira, né? de algo que vai me satisfazer aqui e agora. Então, aquela satisfação momentânea. Então, todo o pecado é uma alegria passageira, uma satisfação momentânea, é me satisfazer aqui e agora. Como a droga, por exemplo, né? Então, qualquer pecado, ele vai trazer para o homem uma recompensa imediata, em troca da felicidade eterna. O que Deus tem para oferecer para mim? A felicidade eterna. A felicidade é um conceito diferente de alegria. A felicidade não tem fim, a felicidade é para sempre. O que Deus me oferece é a beatitude, a bem-aventurança, é a felicidade eterna. E o que o demônio me oferece com a mentira do pecado? É o prazer imediato, que pode durar, 5 minutos, 30 segundos, né? Não sei o que seja, né? Qualquer pecado. O prazer, mesmo que aquele prazer dure, a vida, muitos anos, né? Vou roubar, vou ficar rico, vou usufruir desse dinheiro, vou gastar, vou torrar. Mas o que são anos da nossa vida em comparação com a eternidade? Nós trocamos a eternidade pelo passageiro. Né? Nós não temos noção do céu. Então tem gente que diz, mas e agora? Eu não tenho jeito de sair do pecado, eu já estou aqui mesmo, né? Não tem um jeito. Será que você está refletindo sobre a eternidade? Que, vamos ser aqui bem sinceros, né? Sem querer fazer terror nem medo, se você morresse agora, para onde você iria? Qual é o seu destino? Né? Você trocaria a eternidade pelo prazer do que você está vivendo hoje na sua vida? Atenção, se o que você está vivendo é pecado, né? Não é, o prazer não é pecado. Né? As alegrias da vida não são pecado. Mas o que o demônio oferece em troca da felicidade. Em troca da felicidade. Então essas são as mentiras do demônio. Então a mentira do demônio é para nos levar a experimentar esse prazer momentâneo, essa alegria passageira. E para aqui o caso de Adão e Eva, é para que eles pudessem decidir o que é certo e errado da vida deles. E aqui está a raiz de toda a tentação. Eu decido o que é certo e o que é errado. Vamos pensar aqui no aborto, né? O polêmico aborto, aquela história, sempre vem uma historinha ou outra, né? A criança foi violentada, ficou grávida, então nós decidimos que nós vamos escolher qual das vidas.
Porque nós sabemos mais do que Deus. Nós sabemos mais do que Deus, né? Quem somos nós? Nós sabemos mais, conhecedores do bem e do mal. Então nós decidimos matar, porque afinal de contas a criança foi estuprada e blá 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 e blá blá blá, e a gente começa a colocar argumentos, nos colocando no lugar de Deus, e senhores da vida e da morte. Decidimos quem deve viver e quem deve morrer. Dos dois inocentes dali, daquela situação, né? Recentemente, para quem está vendo o vídeo depois, houve um caso de uma criança que foi estuprada e ficou grávida, e alguns católicos falsos, né, quiseram defender ou justificar porque é estupro, então pode abortar. Está entendendo? Então todo pecado, ele tem essa raiz. Eu decido o que é bom para mim, eu decido o que me faz feliz. Mas não é verdade, porque eu estou querendo apenas satisfazer ou uma ira momentânea, uma revolta momentânea, um prazer momentâneo, seja um prazer, sei lá, da gula, do sexo, sei lá, de qualquer, do corpo, ou minha satisfação pessoal, né? Qualquer outra coisa nesse sentido. Então, o demônio lança a pergunta disfarçada, né? Então tem sempre um disfarce na tentação, né? Sempre uma coisa que envolve, que é misturado, né? Então não é uma coisa clara, é uma coisa misturada. Então começa a colocar argumentos, né? Não, mas olha, mas só isso, né? Coloca aí nos comentários os argumentos mentirosos. E aí, Eva, que não era para ter escutado a sugestão mentirosa, porque até aqui ainda não havia pecado, né? Começou a ter o princípio de ceder, então, mas até aqui não tinha um pecado, porque ela não tinha tomado a decisão livre. E aqui é que está, você muitas vezes confunde a tentação. Veja, Eva, vamos olhar aqui de novo para os versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 3. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Então ela fala a verdade, né? A serpente disse então à mulher. Então agora que a serpente viu a abertura da mulher, ou seja, a mulher ali se abre para dialogar com a tentação, então dá ouvidos a ela, dá atenção, né? Como diz o jovem, dá moral para ela, né? Então ela vai e retruca. Agora ela tem coragem de lançar o bote, né, chamando Deus de mentiroso na lata. Chama Deus de mentiroso na lata, na cara de Eva. E diz assim: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, é a tacada final. Agora, a decisão de pecar está nas mãos de Eva. A serpente chama Deus de mentiroso, diz que, na verdade, Deus está escondendo um bem muito maior, né? Vamos lá. Poxa vida, a igreja quer tirar a nossa felicidade, né? As leis de Deus tiram a nossa alegria, o nosso prazer, né? Nada que é bom, tudo que é bom é pecado, né? Quer tirar a gente curtir a vida, e por aí vai nas outras, tira a nossa liberdade, né? A igreja é preconceituosa, né? A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja da Inquisição, aí começa a mostrar outras coisas para justificar o pecado, etc. Né? Ou aquelas coisas internas, não, mas eu não posso, eu sou fraco, né? Tem outros pecados, outros argumentos aí, mas no fundo é dizendo que Deus é mentiroso, Deus não pode me fazer feliz, pecando é que eu vou ser feliz. E no versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista. Olha aí, quando você vê a tentação e aquilo te atrai, ainda não é pecado. Formosa à vista, então te chama a atenção, já começa a mexer com você, mas você ainda não pecou. E que esta árvore era desejável para adquirir o discernimento, então realmente faria aquilo que Deus disse que faria, aí Deus disse que faria, né? Então, tomou-lhe do fruto e comeu. Então, tomou do fruto, tomou a decisão de ficar independente de Deus e agora
eles, né, Adão e Eva, o primeiro casal, eles, o homem, seriam os responsáveis pela sua vida. Não mais Deus, mas eles teriam que decidir a partir de agora sobre o bem e sobre o mal. Então, meus queridos paroquianos virtuais, essa é a história do primeiro pecado, da primeira tentação, né? E essa história se repete na nossa vida. Quando nós nos aproximamos do pecado, quando nós damos ouvido às mentiras que o tentador nos oferece, quando nós nos deleitamos, olhamos, apreciamos o pecado, seja ele qual for, né, a vingança, o ódio, a ira, a preguiça, a soberba, né, a vaidade, enfim, qualquer pecado, ele sempre tem essa dinâmica, né, de mentir, né, de nos atrair, de fazer com que a gente decida o que é melhor para nós, né? E, por fim, tomando esta decisão, fazemos Deus de mentiroso, queremos aquele prazer momentâneo, aquela felicidade não, aquela alegria imediata, né? Que é para o aqui, para o agora. A felicidade está somente em Deus, em fazer a vontade de Deus, em decidir por Deus, em decidir pela eternidade. Eu queria, assim, exortar você a tomar muita atenção sobre como você está cuidando da sua vida, como você está cuidando da sua alma. A sua alma, ela é eterna, a sua alma, ela foi criada para a felicidade e não somente para as coisas passageiras deste mundo. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Né? Que a gente possa pensar sobre isso. Deus deseja dar para nós a felicidade que não tem fim. Deus deseja dar para nós o céu porque Deus nos ama. Deus nos quer junto dele. E eu queria, assim, terminar esse vídeo, né, que ficou um pouquinho mais longo, né, um vídeo mais raiz, né, mais longo, com um convite para você. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário um convite para você participar dos nossos grupos de Telegram. Tem um canal no Telegram onde eu falo sobre os escrúpulos de consciência e tem um grupo onde nós passamos uma formação extra, né? Nem tudo que eu coloco aqui nos vídeos, né? Algumas coisas em áudio eu coloco lá nesse canal do Telegram e nesse grupo também, ok? Também vou deixar aqui o nosso Instagram, se você não faz parte, para você nos seguir lá no Instagram, ok? Se você quer que eu continue sobre esse assunto, aprofundando um pouquinho sobre esse assunto, né? Se você gostou dessa reflexão usando a palavra de Deus, coloca aqui também aqui nos comentários, né? Se você gostou, a gente continua talvez aprofundando essa questão da tentação ou com outro tema também que você possa me sugerir, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.